Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Instituto em Vídeo. Aqui você vai saber tudo sobre as principais doenças que acometem as mulheres, os sintomas, causas, tratamentos, tudo que você precisa para cuidar da sua saúde. Eu estou aqui com os diretores do Instituto em Vídeo, doutora Charbeli Diniz, doutor Leonardo Campbell, cirurgiões ginecologistas. Eu sou Marina Simpson, jornalista, e o assunto de hoje é endometriose, a doença que afeta 1 em cada 10 mulheres no Brasil. Doutora, vou começar perguntando para você. É um número assustador, porque são muitas mulheres que têm essa doença, mas uma coisa que preocupa também é o tempo que se leva para diagnosticar a endometriose. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que é a doença e por que se leva tanto tempo, às vezes até 8 anos, para esse diagnóstico. Então, estima-se que aqui no Brasil nós temos em média 7 milhões de mulheres com endometriose. A grande questão é que ela é uma doença inflamatória crônica que se provém de células do interior do útero, que chama um endométrio. Esse endométrio, essas células, que na verdade ele é para ser o embrião se implantar nele, né, para desenvolver uma gravidez, essas células se implantam em outros lugares que elas não deveriam estar, tipo o peritônio, que é uma membrana que reveste os órgãos internos do útero, os ligamentos, o ovário, as tubas uterinas. Algumas vezes podem acometer outros órgãos, como a bexiga ou até mesmo o intestino. O peritônio reveste os órgãos intraabdominais, né? Isso, a membrana que reveste os órgãos intraabdominais, que é essa membrana que é o peritônio, que é onde mais comumente a endometriose se implanta. O grande dificuldade que se tem no diagnóstico da doença é porque é estigmatizado a dor na paciente. Que toda paciente que menstrua vai ter cólica, vai ter dor, às vezes ela até comenta isso com os seus familiares, com o seu companheiro, enfim, nossa, eu tô com muita dor, tudo. Não, isso pode ser frescura, isso é normal. Muitas vezes ainda tem colegas médicos, ginecologistas ou até mesmo clínicos que falam que isso é normal para a paciente. Não, isso é normal, essa dor é normal, e não valorizam a queixa da paciente. Por isso, essa demora de se fazer o diagnóstico adequado. Hoje em dia, as pacientes pesquisam mais, né, Léo? Elas estão mais informadas, elas não estão mais aceitando essas verdades, essas antigas verdades que dor é normal. Então, começou a se procurar mais pela doença. Muitas vezes, as próprias pacientes, elas perguntam para o médico, mas isso não é normal, o que eu estou sentindo não é normal, isso não pode ser endometriose? É aquela coisa da mulher suportar tudo, né? Isso. A sua avó suportava, a sua mãe, não é isso, doutor? Você falou que chega a ser uma coisa meio que histórica, cultural. É verdade. A dor faz parte da vida da mulher e isso acaba retardando o diagnóstico. É verdade, tem até aquela frase antiga, né, que assim, não deveria ser, vamos dizer, uma coisa normal, mas acaba que algumas mulheres repetem isso, que quando chega na adolescência, começa a sentir a cólica menstrual, aí elas são informadas que, como assim que você não aguenta isso? Imagina da hora do parto. Né? Esse é o mais Imagina famoso, você não vai nem aguentar ganhar neném. E a gente ouve com muita frequência, isso diariamente no consultório, que aquela dor ocorre desde a adolescência. E apesar da gente ser cirurgião, nós somos cirurgiões ginecológicos, né? A gente trata a doença de uma forma cirúrgica, retirando a doença. Mas não apenas isso, a gente é médico, a gente é ginecologista, a gente trata também, a maioria das endometrioses é tratável com remédios, com medicamentos, com hábito de vida, com a orientação sobre alimentação também. Agora, como cirurgião, é até um pouco contraditório, parece ser, mas é porque antes de ser cirurgiões ginecologistas, nós somos médicos. Então, a gente gostaria que se diagnosticasse no início, né? Logo no começo do processo da doença, que acontece geralmente na adolescência. E quando você diagnostica no começo, ou seja, quanto antes, você diagnostica, menor a chance dela precisar de grandes cirurgias no futuro, né? O que acontece muito, algumas pacientes vão aos ginecologistas adolescentes, muitas vezes tem o diagnóstico de síndrome de ovário policístico
ou de algum outro sangramento aumentado e já é prescrito uma pílula para essa paciente para tratar essas outras condições. E essa paciente passa a usar a pílula por muitos anos, às vezes até para contracepção mesmo, e quando ela vai parar para engravidar, ela começa a ter os sintomas, porque a pílula, ela é um dos tratamentos dos sintomas da doença. Mas Dos pode acabar sintomas, mascarando, mas então, pode acabar se não houvesse mascarando. investigação mais É cuidadosa. uma faca de dois gumes. A pílula nos ajuda a tratar os sintomas, mas a paciente pode estar em progressão de doença e quando ela for tentar engravidar, às vezes ela não consegue. Isso é o nosso dia a dia no consultório. Geralmente é isso, a paciente parou o tratamento que ela estava usando, a pílula, para engravidar, começa a ter dor, às vezes não consegue engravidar e a partir daí vai se começar a investigar. Muitas vezes, nessas situações, ela começa a investigar com o médico especialista, porque não está conseguindo engravidar, e é a partir daí que se faz o diagnóstico. Então, muitas vezes a paciente toma a pílula 15 anos, 20 anos antes de começar e fica com a doença ali escondida, né, digamos assim. Nas nossas redes sociais, inclusive, siga a gente nas redes sociais. Aqui em algum lugar desse vídeo vai ter para seguir a doutora Charbelli, doutor Leonardo, Instituto em Vídeo. Lá tem muito conteúdo sobre endometriose e outras doenças também. Mas curioso que recentemente teve um comentário de uma adolescente falando que sente muita dor quando menstrua e que muita gente fala que é mimimi dela. Exatamente. Então tem esse estigma também, né? Então, além da dor ser um diagnóstico, o que as mulheres devem ficar atentas também em relação aos sintomas? Quais outros sintomas da endometriose a gente pode trazer aqui? Então, a dor é o sintoma cardinal, vamos dizer assim, mais importante da endometriose. Mas não apenas, né? Uma distensão abdominal antes da menstruação, aquela distensão que a gente chama cíclica. Cíclica é que vem com um ciclo menstrual, ou seja, não é a mesma coisa todo o mês inteiro. Então, tem alguns dias que ela é pior, geralmente são aqueles dias antes da menstruação. Então, é muito comum a mulher queixar de uma constipação antes do ciclo menstrual. E quando vem, pelo contrário, tem até uma diarreia, né? Mas é muito comum também ela queixar de uma distensão, como se estivesse grávida, né? A barriga incha antes do ciclo menstrual. A dor na hora da relação sexual também é um indicativo de uma possível endometriose. É uma das causas, né? A dispareunia, que é a dor na hora da relação sexual, pode ser causada pela endometriose. A infertilidade pode ser um sinal de alerta também, porque não é toda endometriose que causa infertilidade, mas dependendo da localização e da extensão da endometriose, sim, pode, e estima-se que metade das pacientes com endometriose tem infertilidade, né, Charbelli? E então, assim, não é algo que a gente tem uma síndrome definida, mas é comum também ter famílias que muitas mulheres têm endometriose, por exemplo, né? Estatisticamente, quem tem endometriose há um aumento dos parentes de primeiro grau em 4 vezes. Então, se a mãe tem muita chance da filha ter, etc. Além dos sintomas que o Léo falou, outros sintomas que são muito inespecíficos e às vezes são confundidos até com doenças lombares, doenças de coluna. Então, às vezes a paciente tem uma dor lombar muito baixa, que irradia para a perna e muitas vezes cicla. Às vezes a paciente tem dor antes da ovulação, não é na menstruação. Muitas vezes as pacientes vão no ortopedista, vão em vários ortopedistas para fazer ressonâncias de coluna, tudo com esse quadro doloroso, mas como não é em um lugar típico, ela tem essa dificuldade de diagnóstico. Por que a endometriose é conhecida também como a doença da mulher moderna? Bom, nós mulheres, fisiologicamente, fomos programadas para engravidar na nossa primeira menstruação. A gente menstruou para ovular. Quando a gente ovula, é para engravidar. Antigamente, as mulheres tinham filhos mais cedo e tinham muitos filhos. Minha avó mesmo teve 7 filhos. Então, a paciente, ela passava longos períodos em amenorreia. O que é isso? Sem menstruação, que é o período da gestação e da amamentação. Com a Revolução Industrial até, né, o advento da pílula, a mulher pôde entrar no mercado de trabalho, a mulher pôde começar a definir quando ela tem o desejo, quer começar a engravidar, ela começou a deixar isso mais tarde. E isso pode ser um dos fatores que a doença
pode ter progredido. Essa questão da emancipação feminina é uma coisa que demorou séculos para acontecer, né? Então, existe hoje lugares no mundo ainda que a mulher não pode nem votar, por exemplo, né? E foi há menos de 100 anos, né, que a mulher conseguiu essas conquistas de poder votar, por exemplo, de poder ter uma vida dela mesma, ela definir quando que ela vai casar, com quem ela vai casar, se ela vai casar, né? Então, inclusive, até hoje tem leis que estão sendo modificadas, como a lei da laqueadura, né? A lei do planejamento familiar, né? Para que a mulher possa decidir por si, né? Quando que ela vai e se ela vai querer engravidar. E dentro disso está a mulher no mercado de trabalho em uma condição menos desigual em relação ao homem, né? E ela querendo seguir os seus objetivos profissionais. Só que com isso retarda a gestação, a data que ela quer engravidar, né? E isso é um problema porque a endometriose, ela quando começa a ficar mais grave, a mulher não percebeu, está usando anticoncepcional, não sabe que tem, passou os 35 anos de idade, já começa a ter uma queda importante na fertilidade ali, e aí isso se soma, então, a idade, a endometriose, e assim, por isso também é uma doença da mulher moderna, né? Porque ela tem uma sobreposição muito grande com a fertilidade e a questão vamos dizer, do adiamento da decisão em engravidar. E, finalmente, é porque a gente tem já estudos que evidenciam que a mulher no mercado de trabalho tem desvantagem em relação ao homem quando tem endometriose. Uma vez colocado uma mulher e homem com iguais condições de idade, de composição familiar, iguais condições de estudo, então, numa mesma empresa, aquele homem tende a ter mais promoção, porque alguns dias do mês a mulher não consegue se concentrar tão bem. Porque quando tem a dor, a primeira coisa que a mulher perde é aquela capacidade de raciocínio mais refinado, memória, pode ter que ficar em casa, sair do trabalho mais cedo porque está com dor. Então, assim, nas mesmas condições de trabalho, acaba que ela tem uma desvantagem se ela tem endometriose e acaba que ela só percebe isso porque está no mercado de trabalho, né? Por isso também doença da mulher moderna. Tem um grande estudo americano que fala exatamente isso também, só que ele coloca em termos financeiros o quanto que a mulher com endometriose ela custa para o Estado, porque ela tem que ficar fora, ela não consegue render financeiramente e acaba usando os serviços de saúde. Então ela é dispendiosa, ela é uma doença que se gasta muito com ela. Ou seja, realmente atrapalha a rotina, o dia a dia dessa mulher. Exatamente. E acaba também trazendo todas essas consequências. Não existe uma causa, então não existe uma prevenção, uma causa específica da endometriose, é isso? Não há nada que a mulher possa fazer para evitar, ela tem que estar atenta aos sintomas, é isso? Exatamente. Acredita-se hoje em 5 teorias, basicamente. A principal teoria era que esse tecido endometrial, ele foi escrito em 1800, né, ou 1900, a teoria de Santos. Mais de 100 anos atrás. Tem bastante tempo que ela foi descrita, eu só não estou me recordando a década ainda. Que essas células endometriais passariam durante a menstruação pelas tubas e elas se implantariam na cavidade abdominal e a partir daí geraria o processo inflamatório e as nodulações da endometriose. Só que não explicaria outros focos da doença, como a gente já tem vários focos relatados na pleura, no pulmão, no nariz, até mesmo no cérebro, no ouvido. Então essa teoria não consegue explicar esses focos e também não consegue explicar porque alguns homens também podem ter, isso é uma curiosidade. É muito raro, mas o gênero masculino também pode apresentar a doença. Então, existem outras teorias, que é a teoria da imunidade, tem a teoria da disseminação por via hematológica, pelo sangue, a disseminação pela linfa, enfim, tem a teoria das células totipotentes, que são as células que uma célula se deriva em outras células. Então, a gente não definiu ainda qual seria o fator fisiológico para ela acontecer. Então, a gente não consegue, vamos dizer assim, atacar a doença no início. Uhum.
Pensando então no tratamento, porque não tem cura, mas tem tratamento, a Eu endometriose, falo que não né? tem cura, mas tem controle. Tem controle, Consegue exato. controlar. Quais são as opções? Vocês já falaram aqui um pouquinho dos hormônios, dos anticoncepcionais. Em casos que não são cirúrgicos, como que se dá isso? É o hormônio? Que tipo de tratamento que tem? E chega-se a ter casos extremos que precisam de cirurgia? Quais são as opções de tratamento para a mulher que recebe o diagnóstico de endometriose? É, como ela tem essa característica de ser uma doença estimulada pelos hormônios, pelo hormônio principalmente, né, o estradiol, que é o hormônio do ciclo feminino, né, da primeira fase do ciclo menstrual, todo remédio para tratar a endometriose, que não seja para tratar sintomas, né, para tratar a doença em si, ele é um hormônio também. Então a gente tem os anticoncepcionais, são a primeira linha de tratamento, mas existem aqueles mais adequados para cada situação. Existem os anticoncepcionais que vão gerar uma amenorreia, ou seja, que a mulher não vai menstruar, e os outros que não vão gerar. Existe também remédios parecidos com anticoncepcionais, mas que são específicos para endometriose, como por exemplo o Dienogest, muito famoso aí, já há muitos anos no mercado. E existe também remédios mais fortes, injetáveis, específicos para endometriose, que vamos dizer assim, corta o eixo hormonal assim ainda na saída do hipotálamo, antes de estimular os ovários, simulando uma menopausa precoce. Mas é importante dizer que todos eles têm efeitos colaterais, eles têm uma característica específica que é na fase da vida da mulher, que ela quer engravidar, como que ela vai tratar, se ela não vai menstruar, se ela vai usar um anticoncepcional, né? Então isso é uma grande dicotomia no tratamento da endometriose. E quanto mais forte o remédio, mais efeitos colaterais. Por exemplo, esse último que eu falei, que é da categoria dos análogos de NRH, né? A menopausa precoce pode ser muito sintomática. E ele também não pode ser usado por muito tempo, ele seria usado por um curto período de tempo. Então a gente acaba tendo não muitas opções em termos de classes de medicamentos, são todos hormonais. Você pode usar outros que são para dor, né? Aí em relação à dor tem toda uma categoria diferente vamos dizer, a gente categoriza o tratamento da dor em várias etapas, né? Com dor média, forte, fraca. Tem também um auxílio muito grande da fisioterapia nesse sentido, para a mulher entender o próprio organismo, para movimentar aquela musculatura da pelve, saber que exercícios ela faz, a postura que ela está, de repente está prejudicando, vamos dizer, está piorando a dor, né, potencializando. E a questão do sobrepeso, alimentação, falta de atividade física, também isso tudo potencializa a dor. É verdade, então, que a prática de atividade física e uma dieta equilibrada, assim, né, seguida por um nutricionista, orientada por um nutricionista, ela pode minimizar os sintomas da doença? É uma verdade. A doença ela é inflamatória, ela é crônica e ela não tem cura. Então, a paciente ela tem que entender que o que ela come pode afetar os sintomas. Existem vários alimentos sapidamente inflamatórios, já de inúmeras publicações que podem piorar o quadro doloroso da paciente, como o açúcar refinado, o açúcar branco, a farinha branca, né, o glúten, a carne vermelha em grandes quantidades, cafeína em grandes quantidades. Então, tudo que é inflamatório vai piorar o sintoma da doença. Importante saber que não vai impedir que a doença aconteça e não vai impedir a progressão, mas interfere totalmente na qualidade de vida da paciente. Eu tenho casos de pacientes que têm contraindicação do tratamento clínico hormonal, que eu consigo um bom controle com ela quando ela está sendo acompanhada por um bom nutricionista e que ela está seguindo a dieta certinha. Não é toda paciente pode usar hormônios, né? Não é todos os pacientes. Então, o mais importante, e a atividade física, principalmente a atividade anaeróbica, aeróbica, quero dizer, não anaeróbica. A atividade aeróbica, ela também diminui a dor, porque ela libera endorfina. E endorfina é um analgésico. Então, o mais importante, assim, na escolha do tratamento da paciente, a gente tem que individualizar esse tratamento. Os anticoncepcionais nem sempre são os vilões, igual se diz hoje em dia. Ele pode ajudar muito no tratamento da paciente. Pode ser os hormônios, igual o Léo falou, que não são anticoncepcionais. Então, a gente tem ainda uma gama de tratamento hormonal que a gente consegue usar e buscar o que a paciente deseja também, para tentar minimizar esses efeitos colaterais.
Então, tem que individualizar esse tratamento dela para escolher qual será o melhor. E a paciente tem que associar ao tratamento clínico medicamentoso a mudança de hábito de vida, salvo aquelas que têm contraindicação absoluta de usar o tratamento medicamentoso. Mas ainda assim, a gente tem um hormônio de liberação intrauterina, que é o Mirena, que ele pode ser usado até mesmo quem já teve trombose, por exemplo. E ele também é um grande aliado para a gente na condição da endometriose, em pacientes que têm contraindicação. Eu acho que esse conceito que ela falou, que a endometriose não tem cura, às vezes confunde um pouco a paciente, né? Não tem cura não quer dizer que não tem tratamento. Quando a gente descura, por exemplo, eu costumo comparar, assim, de forma geral falando, né? Com a pneumonia e a asma, né? Porque geralmente o paciente entende isso. Você tem uma pneumonia, você usou antibiótico, tratou. Não quer, você não adquiriu, provavelmente não, né? Na maioria das vezes não tem fatores de risco para ter outra vez. Uma bactéria que usou antibiótico está resolvido, né? Foi uma doença aguda, resolvido. Agora, a asma não. O paciente entende que se alguém chega para ele e fala, olha, agora eu estou curado da asma, já atiça aquela curiosidade, né? Porque como assim? Quem tem asma pode ter uma crise de novo, né? Ou seja, uma doença crônica. Então, mas a gente fala que a asma não tem cura, mas tem tratamento, na verdade? Então, assim, é nesse Tem sentido. controle, né? Eu gosto de comparar no consultório para ajudar elas a entender, principalmente quando a gente fala de tratamento hormonal, que hoje está muito estigmatizado isso. Ah, mas não pode fazer tratamento hormonal, ah, porque eu vou ter trombose, ah, porque eu não quero exercício, ah, porque vai acabar com o meu libido. Eu falo sempre, não, calma aí, vamos fazer uma analogia. Então, eu comparo alguns tipos de doenças crônicas, por exemplo, se é um diabético, insulino dependente, insulina é um hormônio. Ele precisa fazer uso dessa medicação para ele ficar bem. O hipotiroidismo mesmo, precisa fazer um uso de um hormônio, que é a levotiroxina, ele precisa fazer uso para ele ficar bem. A tireoide, ela controla praticamente o corpo inteiro, então a gente precisa ter o controle da tireoide, ela faz o tratamento com o uso de hormônio. Então, assim, para você ficar bem na endometriose, eu também tenho um advando de tratamentos hormonais também. Todos esses vão ter efeitos colaterais. Qualquer medicação alopata e até homeopática vai ter efeito colateral. O que a gente tem que traçar é qual que é a melhor conduta para esse paciente, para ela ficar bem, para ela ter qualidade de vida, para ela conseguir seguir suas atividades habituais, entendeu? Por isso que é importante se informar, mas ter o seu médico, fazer seu preventivo, ir na consulta, porque o tratamento ele é individualizado. E questionar o médico. Porque a maioria desses pacientes que chegam pra gente, muitas vezes já vem até com diagnóstico, foi feito algum exame que mostrou a doença e já chega para nós, para a gente conduzir, mas porque muitas vezes a paciente mesmo questionou o ginecologista, eu não estou achando isso normal. Porque o ginecologista, nesse cenário, ele é a linha de frente para tentar fazer o diagnóstico da doença. A gente já é a reta final, o paciente já chega pra gente tomar conduta, entendeu? A grande maioria das vezes, né? Então, a grande questão é até a paciente questionar, não, mas eu quero saber mais, essa dor pra mim não é normal, o que está acontecendo? Tem como investigar mais? Tem mais algum exame que a gente pode fazer? Porque geralmente na rotina ginecológica a gente não consegue esse diagnóstico tão fácil. Por isso até que muitas mulheres acabam passando por vários médicos até conseguir ter o diagnóstico. Isso que a doutora Chambelli falou agora é muito importante. Os exames de prevenção rotineiros que a mulher faz não identificam endometriose. Quando muito identifica endometriose no ovário, porque existem vários tipos de endometriose, né? Existe a endometriose do ovário, que se chama endometrioma, se ele passou de um certo tamanho, geralmente 1 centímetro para mais. Aquela transvaginal que a mulher faz, de rotina, geralmente identifica, mas a endometriose peritoneal, endometriose profunda, né, não identifica em exames de rotina, então acaba que ela acha que não, tá tudo bem, eu já olhei, então não tem endometriose, mas não descarta. Né? E quais são os casos que são cirúrgicos, então? Porque em alguns casos é preciso fazer cirurgia, é isso? É verdade. A endometriose tem algumas indicações clássicas de cirurgia, que a gente divide geralmente em 4 categorias. Pode ser, por exemplo, um cisto de ovário por endometriose, ou endometrioma, né? A partir de um certo tamanho, se considera 5, 6 centímetros, que realmente já está, vamos dizer, comprometendo muito a função daquele ovário, né? Pode ser também quando você tem um comprometimento da função de algum órgão, por exemplo, a alça intestinal, ou a endometriose está invadindo a bexiga, causando dor, sangramento, infecção urinária.
quando ela está comprometendo o rim, porque indiretamente está comprometendo aquele tubo que leva a urina do rim para a bexiga. Então, essas são situações que indicam cirurgia também. Em outros casos, quando já se investigou de toda forma, não se sabe a causa daquela infertilidade, pode ser uma indicação da cirurgia para retirar aquele possível empecilho para a fertilidade. E, finalmente, a causa mais comum, que é a dor intratável, dor incompatível com assim, uma qualidade de vida boa, né? Todo mês a mulher tem que usar cada vez mais analgésico, anti-inflamatório, e acaba tendo que ir no pronto-socorro. Então, geralmente, a gente entra em uma dessas 4 categorias. E quais são os tipos de cirurgia hoje disponíveis para o tratamento? Porque o Instituto Invídeo é especialista em cirurgia minimamente invasiva e existem 2 opções, é isso, hoje de cirurgia? Para endometriose, especificamente endometriose, a principal indicação é uma cirurgia minimamente invasiva. Não se indica cirurgia convencional, aquela cirurgia aberta, para o tratamento de endometriose. Então, dentre as cirurgias minimamente invasivas, nós temos a videolaparoscopia e também agora nós temos o avanço da videolaparoscopia, que é a cirurgia robótica. Então, a gente define o caso, né? Define se ele é cirúrgico e aí a gente escolhe qual será a melhor opção para o paciente naquele momento. Se seria a videolaparoscopia ou a cirurgia robô assistida, que a gente fala, né? Ambas são com furinhos na barriga, por isso que é chamado minimamente invasivo, porque não tem um corte enorme, né? É uns furinhos na barriga que a gente usa uma câmera de vídeo para enxergar essas lesões de uma maneira mais clara, com pinças apropriadas, para fazer assim a ressecção da doença, né, dos focos de endometriose. Hoje em dia a gente faz bastante cirurgia robótica, né, Léo? Porque, ela, como eu disse, ela é um avanço da videolaparoscopia, então a gente consegue mais precisão, menos sangramento, menos complicação e menos dor no pós-operatório. É uma cirurgia que a paciente ela experimenta isso, que ela consegue voltar às suas atividades habituais mais rápido, mais rápido até que uma videolaparoscopia. Imagina se fosse uma cirurgia aberta. Porque cirurgia aberta realmente é contraindicada na endometriose, né? Salvo raríssimas exceções. Eu costumo dizer isso que a Chabelle falou, que a cirurgia robótica é a incorporação de tecnologia, são avanços que chegaram para a cirurgia videolaparoscópica. E aprimorando todos os aspectos dela, desde a visão, né, que a videolaparoscopia tem como princípios básicos o campo visual, que é a distensão com gás, a visão em si, que é a qualidade da câmera, a fonte luminosa e a mobilidade e a precisão das pinças e a aplicação de energia. Em todos esses sentidos, a cirurgia robótica veio aqui para realmente adicionar, desde a visão tridimensional, que é um diferencial importante, a energia nos robôs mais modernos. A gente tem um gerador de energia bem diferenciado em relação àquele gerador de energia mais antigo, em que a gente seleciona um tipo de energia que fulgura o tecido e disseca o tecido. A endometriose é peritoneal, então é como se a gente fosse tirar a pele, né, do tecido. A gente tem que ter muita precisão ali, sem lesionar o que está por baixo, que são as estruturas neurais e vasculares muito importantes. E além disso, a gente tem como usar menos gás, menos meio de distensão, tem um campo visual mais estável, melhor, né? Mais amplo, e tem também a mobilidade das pinças que simulam nossos braços com os 7 graus de movimento, né? Girando nesse sentido, então simulando nossas mãos. Em vez de ser uma pinça reta, que a gente tem essa limitação de movimentação, a gente tem a articulação como se fossem nossas mãos, principalmente onde a endometriose acontece mais, que é atrás do útero. A gente chama de compartimento posterior da pelve, nos ligamentos uterossacros, o fundo sacro posterior. A gente tem uma hora que tem que operar olhando de baixo para cima, ou então de cima para baixo, assim, e dos lados, né, de um lado e do outro, que são condições que a articulação das pinças robóticas promove uma vantagem. É o avanço da tecnologia, né? Tá aí para isso. Inclusive, o Instituto Invídeo, aqui em Brasília, é o pioneiro em cirurgia robótica ginecológica. Agora, um medo de quem acaba tendo o diagnóstico da endometriose e precisa fazer uma cirurgia é que muitas mulheres acabam por não ter que retirar o útero. Existe esse medo? É comum? Isso é um medo e é um mito, né? Primeira coisa que tem que ficar muito claro, gente, endometriose, retirar o útero por causa de endometriose não cura a doença.
Tem que ficar claro. Não é porque muitas pacientes nos procuram no consultório exatamente por isso. Ah, doutora, tira logo esse meu útero aqui que eu não aguento mais isso. Fala assim, opa, peraí. Tirar seu útero por quê? Porque se eu tirar ele, não quer dizer que a doença você vai ter cura da doença. Você pode ter outros focos de endometriose independente da presença do útero ou não. Então, a cirurgia para retirada do útero, quando a gente está falando de endometriose, a gente faz quando está indicada, quando o útero está doente também. Se o útero está sadio e a paciente não tem filhos, por exemplo, não tem por que tirar o útero. Agora, a paciente já tem sua prole, já constituiu todos os filhos que ela deseja e o útero também está doente, ele tem foco de endometriose, ele tem a adenomiose, que eu brinco até que elas são doenças irmãs, porque é mesmo princípio fisiológico. A adenomiose é quando as células de dentro do endométrio ela invade o músculo do útero. Isso causa muito sangramento, pacientes até podem passar por constrangimentos, distensão abdominal, dor ao evacuar, dor urinar. São sintomas semelhantes aos sintomas da endometriose propriamente dita. Cada vez mais diagnosticada, né? Cada vez mais diagnosticada. Considerada até a endometriose do útero, né? A endometriose do útero, né? Só que na medicina elas são separadas como doenças distintas, mas têm a mesma fisiopatologia. Em torno de 50% das pacientes com adenomiose também vão ter endometriose e vice-versa. Então, assim, nesses cenários, a gente retira o útero por se tratar de um útero doente, não porque vai tratar a endometriose. Isso Talvez tem que ficar muito tivesse claro. que retirar o útero independente de ter endometriose. Independente de ter endometriose. Por outros motivos, por exemplo, por mioma, por câncer, enfim. Mas não, para ficar claro que a retirada do útero não vai minimizar a doença. A gente retira o útero e quando ele está indicado na situação que tem que fazer, entendeu? E uma coisa que também acho que está muito no imaginário das mulheres quando o assunto é endometriose e a mulher quer engravidar, parece que quando ela descobre que tem endometriose, ela acha que não pode engravidar, né? Que ficou infértil, que está infértil. Existe esse medo também? Isso é um mito, é uma verdade? Claro, como a retirada do útero também, né? A expressão que a Jarbele falou, é um mito, né? Mas é muito procurado. Então, assim, é muito perguntado, né? E é um medo que as pacientes têm. E pode ser a verdade, pode ser que ela, quando descubra que tem endometriose, já esteja realmente infértil por causa daquilo, né? E às vezes é porque não chegou a aventar essa possibilidade 10 anos antes, vamos dizer que ela tem hoje 38 anos de idade. E ela chega no consultório falando, olha, doutor, eu não estou engravidando, será que é essa endometriose que agora eu tenho? Então, se eu tivesse aventado essa possibilidade 10 anos antes, por causa de alguns sintomas, sinais de alerta que ela podia estar apresentando, talvez não tivesse chegado nesse ponto, né? Então, acontece bastante, mas não é, vamos dizer assim, escrito na pedra, assim, que, olha, endometriose é igual a infertilidade. Isso aí também já não é verdade. Isso é um mito. Tem pacientes com doenças extensas que engravidam com muita facilidade e tem paciente com doença mínima que não vai engravidar. Então, também não é proporcional. Tipo, eu tenho muita doença, eu não vou engravidar. O que é fato em torno de 50% das pacientes que têm dificuldade para engravidar, elas podem ter endometriose. Então, quando a paciente faz o diagnóstico de endometriose, ela já tem que ser orientada no planejamento familiar, né? É uma paciente que, infelizmente, ela não pode se dar o direito de esperar muito tempo para engravidar. Isso é muito comum no meu consultório também, acredito que no seu também. Sim. Os pacientes já chegam com 36 anos, com endometriose, diagnóstico, e falam assim, mas eu quero esperar mais 2 anos para engravidar. Tipo, opa, peraí. Aí a idade Veja passa bem, a ser a idade que passa a ser o obstáculo, problema, né? às vezes não é nem a doença. Então, é um mito que a paciente que tem endometriose é infértil, mas ela pode sim experimentar a dificuldade de engravidar. Isso depende também da localização da endometriose, né? Por exemplo, a endometriose que bloqueia as tubas uterinas, ela causa muito mais infertilidade do que uma endometriose, por exemplo, no intestino, no ovário. Então, assim, a gente tem que levar em consideração que depende de onde ela está, não só da extensão dela e da gravidade, né? Uma coisa interessante é que por que a endometriose causa infertilidade, né? Por que ela vai fazer ter dificuldade para engravidar? Existem
dois motivos principais. Um é porque ela diminui a qualidade do óvulo, independente da localização dela. Ela não precisa estar no ovário para ela diminuir a qualidade do óvulo. Mas aquele ambiente inflamatório que a doença produz, ela vai diminuir a qualidade desse óvulo. Independente da idade também. Ela vai diminuindo. Claro que a paciente que vai adquirindo mais idade, isso vai dificultando muito mais, porque a idade para a mulher é nossa inimiga, não é só nas rugas, principalmente no ovário. Porque a ruga a gente tem solução, o ovário é mais difícil. Mas a outra forma que a doença atrapalha foi exatamente isso que o Léo falou, que ela pode deformar os órgãos, ela pode mudar a arquitetura da pelve. Então, essa trompa, ela não conseguir fazer o trabalho dela, que é fazer o encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, a doença, ela dificulta por modificar a arquitetura da pelve feminina e dificulta também pela qualidade do óvulo. Um recado importante, justamente, a gente falou das cirurgias, né? Que tem casos que vão ser cirúrgicos, mas não quer dizer que fez a cirurgia, foi curada. Então, este acompanhamento com o médico, mesmo tendo feito cirurgia, retirado os focos de endometriose, ele se faz necessário para o resto da vida da mulher, é isso? É verdade. No caso, a gente tem estatísticas bem confiáveis que mostram que em 5 anos, depois de uma cirurgia, na qual se retirou toda a endometriose que fosse possível retirar, em 5 anos, metade dessas pacientes já tem endometriose. Não quer dizer que vai ter que operar de novo após 5 anos, não quer dizer que vai estar naquele mesmo nível e nem que ela vai ter que operar de novo no futuro, mas ela pode voltar. E em alguns casos, a minoria dos casos, ela volta e volta mais rápido, independente da medicação que usa, porque é uma doença crônica e a causa dela não foi, vamos dizer, extirpada, que é o próprio ciclo hormonal feminino. Agora, por exemplo, a paciente que opera por uma endometriose profunda, com indicação cirúrgica, com 48 anos de idade, de repente ela entra na menopausa com 50, a chance dela voltar é mínima. Agora, se ela já tem que operar mais nova, 22, 25 anos, seguindo os critérios rigorosos aí de indicação cirúrgica, a chance dela ter que operar de novo é maior, porque ela tem bem mais tempo até a menopausa para essa endometriose voltar, né? Perfeito. Para a gente encerrar esse podcast, Já? qual o recado assim, que vocês gostariam de dar para as mulheres em relação especificamente a essa doença, já que ela assombra realmente muitas mulheres no Brasil? O que é imprescindível que as mulheres saibam, que levem de mensagem desse podcast? Eu acredito muito que as mulheres têm que questionar, ser questionadoras. Elas buscarem os sintomas dela, não ficar confiando só no que disseram para ela que é normal. Ah, essa dor é normal, isso aí é frescura, você tá de mimimi, você não quer trabalhar porque tá com preguiça, não sei. São N coisas que as mulheres com dor, elas escutam. E muitas vezes ela tá com muita dor e ela tá com a cara plena. Tô plena, mas ela tá sentindo dor, porque ela tem que levar adiante a vida dela. Então, quando for ao ginecologista, se você estiver escutando esse podcast, ouvir o nosso canal, ou é nosso paciente, tá com dor, procura assistência. Questione o médico. Geralmente, o médico que vai te receber é seu ginecologista de rotina. Então, questiona ele. Pergunta, eu não tô achando que isso tá normal, tem como investigar mais? O que mais a gente pode fazer? Às vezes ele não quer investigar, mas ele pode falar assim, não, então procura alguém, entendeu? Então, assim, eu acho que o mais importante é sejam questionadoras, entendeu? Questione a doença, entendeu? Isso, e aí o que eu complementaria seria a questão do tempo. A mulher não tem muito tempo para engravidar, depois que ela chega aí nos 35 anos, 40, a vida reprodutiva já não está mais no começo, está no final. E se ela retarda esse diagnóstico para essa idade, aí são 2 componentes aí ruins para poder ela engravidar, né? Tem a endometriose e tem a idade. E no caso também tem a qualidade de vida. Quantos anos que ela pode perder aí sem saber o motivo daquela dor e tendo que realmente faltar compromissos sociais, ter prejuízo no trabalho, no rendimento acadêmico. Então a mensagem é quanto antes melhor, né? Então por isso hoje em dia tem a endometriose da adolescência, está agora muito mais em voga, sendo diagnosticada e mais conhecida. E a vantagem disso é você identificar no início para prevenir maiores problemas depois. Quantas pacientes nós não temos que
que a gente conseguiu fazer cirurgia e a paciente engravidou depois, né? Porque ela era jovem. Não é só porque a gente tem, assim, vamos dizer, Gente, não é milagroso, uma né? mágica, porque tem algumas pré-condições que existem realmente. A gente pode fazer uma cirurgia perfeita com 50 anos de idade, que nós não vamos voltar aquele relógio do tempo reprodutivo dela, né? É isso, gente. Endometriose não é mimimi. Sentir dor não é normal. Se você conhece alguma mulher ou você mesma, se percebeu algum desses sintomas que a gente trouxe aqui, por isso que esse podcast é tão importante, né? Tem informação de qualidade, confiável. Compartilhe esse podcast com alguém, com alguma mulher que você acha que pode precisar dessa informação. Às vezes está aí em busca, de repente, de um médico e de um especialista que possa ajudar a fazer esse diagnóstico. Então, curte o canal, compartilhe esse conteúdo e fique sempre ligado, porque aqui a gente vai trazer sempre muitas informações sobre diversos assuntos da saúde feminina. E é isso. Obrigada, Obrigada. doutor e Obrigado. doutora. Obrigada. E até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.